Deus bíblico pode ser fusão de vários deuses pagãos, dizem especialistas. Personalidade e atributos de Javé são compartilhados com outras divindades do Oriente. Pai Celestial El, jovem guerreiro Baal e até Senhora Ashera teriam sido influências. Reinaldo José Lopes do G1, em São Paulo. A afirmação pode soar desrespeitosa para judeus ou cristãos, mas não está muito longe da verdade. Que Enli, o deus sumério ou Javé, o deus do Antigo Testamento, parece ter múltiplas personalidades. Para ser mais exato, especialistas que estudam os textos bíblicos, leem antigas inscrições encontradas nos arredores de Israel ou escavam sítios arqueológicos estão reconhecendo a influência conjunta de diversos deuses pagãos antigos no retrato de Javé traçado pela Bíblia. Leia mais notícias da série Ciência da Fé. A ideia não é demonstrar que o Deus bíblico não passa de mais um personagem da mitologia. Os pesquisadores querem apenas entender como elementos comuns à cultura do Antigo Oriente Próximo, e principalmente da região onde hoje ficam o Estado de Israel, os territórios palestinos, o Líbano e a Síria, contribuíram para as ideias que os antigos israelitas tinham sobre os seres divinos. As conclusões ainda são preliminares, mas há bons indícios de que Javé é uma fusão entre um deus idoso e paternal e um jovem deus guerreiro, com pitadas de outras divindades, uma delas do sexo feminino. O deus cananeu El, retratado como um pai sábio e idoso, foi muito importante nos primórdios da religião israelita. O ponto de partida dessas análises é o fundo cultural comum entre o antigo povo de Israel e seus vizinhos e adversários, os cananeus, moradores da terra de Canaã, como era chamada a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo em tempos antigos. A Bíblia retrata os israelitas como um povo quase totalmente distinto dos cananeus, mas os dados arqueológicos revelam profundas semelhanças de língua, costumes e cultura material. A língua de Canaã, por exemplo, era só um dialeto um pouco diferente do hebraico bíblico. Memórias de Ugarit. Os cananeus não deixaram para trás uma herança literária tão rica quanto a Bíblia. No entanto, poucos quilômetros ao norte de Canaã, na atual Síria, ficava a cidade-estado de Ugarit, cuja língua e cultura eram praticamente idênticas às de seus primos do sul. Ugarit foi destruída por invasores bárbaros em 1200 AC, mas os arqueólogos recuperaram numerosas inscrições da cidade, nas quais dá para entrever uma mitologia que apresenta semelhanças e diferenças impressionantes com as narrativas da Bíblia. Por isso, Ugarit é uma parte importante do fundo cultural que, mais tarde, daria origem às tribos de Israel, resume Christine Yair, professora de estudos clássicos judaicos da Universidade Yale, Estados Unidos. Uma das figuras mais proeminentes nesses textos é El, nome que quer dizer simplesmente Deus nas antigas línguas da região, mas que também se refere a uma divindade específica, o patriarca, ou chefe de família, dos deuses. Patriarca é a palavra-chave. O El de Ugarit tem paralelos muito específicos com a figura de Deus durante o período patriarcal, retratado no livro do Gênesis e personificado pelos ancestrais dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó. Nesses textos da Bíblia há, por exemplo, referências a El Shaddai, literalmente El da montanha, embora a expressão normalmente seja traduzida como Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, e El Olam, Deus Eterno. O curioso é que, na mitologia ugarítica, El também é imaginado vivendo no alto de uma montanha e visto como um ancião sábio, de vida eterna. Enli, o sumério filho de Anu que comanda todos os deuses. Tal como os patriarcas bíblicos, El é uma espécie de nômade, vivendo numa versão divina da tenda dos beduínos. E, mais importante ainda, El tem uma relação especial com os chefes dos clãs, tal como Abraão, Isaque e Jacó. Eles os protege e lhes promete uma descendência numerosa. Ora, a maior parte do livro do Gênesis é o relato da amizade de Deus com os patriarcas israelitas, guiando suas migrações e fazendo a promessa solene de transformar a descendência deles no povo mais numeroso que as estrelas do céu. Israel ou Israías. Outros dados, mais circunstanciais, traçam outros elos entre o Deus do Gênesis e Eno.
Num dos trechos aparentemente mais antigos do livro bíblico, Deus é chamado pelo epíteto poético de Touro de Jacó, frase às vezes traduzida como poderoso de Jacó, enquanto a mitologia ugarítica compara Enlil frequentemente a um touro. Finalmente, o próprio nome do povo escolhido, Israel, originalmente dado como alcunha ao patriarca Jacó, carrega o elemento El. Lembra Ayrton José da Silva, professor de Antigo Testamento do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, SP. É o nome do deus cananeu, mais um indício de que Israel surge dentro de Canaã, por um processo gradual, diz Silva. Ele argumenta que, se Javé fosse desde sempre a divindade dos israelitas, o nome desse povo seria Israías. Isso porque o elemento adaptado como Ias em português, algo como Iaú, era, em hebraico, uma forma contrata do nome Javé. Curiosamente, o elemento se torna dominante nos chamados nomes teofóricos, ligados a uma divindade, dados a israelitas no período da monarquia, a partir dos séculos 10 AC e 9 AC. E esse nome, provavelmente Yahvé em hebraico. A sonoridade original foi obscurecida pelo costume de não pronunciar a palavra por respeito, é um enigma e tanto. As tradições bíblicas são um tanto contraditórias, mas pelo menos uma fonte das escrituras afirma que Javé só deu a conhecer seu verdadeiro nome aos israelitas quando convocou Moisés para ser seu profeta e arrancar os descendentes de Jacó da escravidão no Egito. A Moisés, Deus Enlil diz que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. O problema é que ninguém sabe qual a origem de Javé, o qual nunca parece ter sido uma divindade cananeia, exatamente como diz o autor bíblico. Senhor do deserto. A esmagadora maioria dos arqueólogos e historiadores modernos não coloca suas fichas no êxodo maciço de 600 mil israelitas, sem contar mulheres e crianças, do Egito, por dois motivos. A semelhança entre Israel e os cananeus e a falta de qualquer indício direto da fuga. Mas muitos supõem que um pequeno componente dos grupos que se juntaram para formar a nação israelita tenha sido formado por adoradores de Javé, que acabaram popularizando o culto. Quem seriam esses primeiros javistas? Uma pista pode vir de alguns documentos egípcios, que os chamam de Chazu, algo como nômades ou beduínos, como bem os porém que seu irmão ou os elilitas de Enlil. 2 ou 3 inscrições egípcias mencionam um lugar chamado Ivo dos Chazu, o que, para alguns especialistas, parece ser Javé dos Chazu. Talvez sim, talvez não. Não temos como saber ao certo, diz Mark S. Smith, pesquisador da Universidade de Nova York e autor do livro The Early History of God, a História Antiga de Deus, ainda sem tradução para o português. É menos provável que o culto a Javé venha de dentro da Palestina e da Síria, e um pouco mais plausível que ele tenha se originado em certas regiões da Arábia, diz Ayrton da Silva. Mark Smith lembra que algumas das passagens poéticas consideradas as mais antigas da Bíblia, nos livros dos Juízes e nos Salmos, por exemplo, referem-se ao lar de Javé em locais denominados Teimã ou Parã. Aparentemente, são áreas desérticas, apropriadas para a vida de nomadismo. Muitos especialistas localizam essa região no que seria o noroeste da atual Arábia Saudita, ao sul da antiga Judá, parte mais meridional dos territórios israelitas, onde era a antiga Suméria, diz Smith. Baal, retratado como guerreiro, provavelmente a estatueta tinha uma lança na mão, lembra Javé por causa de sua luta contra monstros marinhos. Guerreiro divino, seja como for, quando Javé entra em cena com seu nome oficial durante o êxodo bíblico, a impressão que se tem é que ele já absorveu boa parte das características de um outro deus cananeu. Baal, literalmente senhor, mestre, em certos contextos, até marido, um guerreiro jovem e impetuoso que acabou assumindo, na mitologia de Ugarit da Fenícia, atual Líbano, o papel de comando que era de Euni, um subordinado do deus que governou na Babilônia. Indícios dessa nova personalidade de Deus surgem no fato de que, pela primeira vez na narrativa bíblica, Javé é visto como um guerreiro, destruindo os carros de guerra e cavaleiros do faraó e, mais tarde, guiando as tribos de Israel à vitória durante a conquista da terra de Canaã. Tal como Baal, Javé é descrita como cavalgando as nuvens e trovejando.
E, mais importante ainda, uma série de textos bíblicos falam de Deus impondo sua vontade contra os mares impetuosos, como no caso do Mar Vermelho, em que as águas engolem o exército egípcio por ordem divina, ou derrotando monstros marinhos. Há aí uma série de semelhanças com a mitologia cananeia sobre Baal, o qual derrotou em combate o deus monstro marinho Iam. O nome quer dizer simplesmente mar em hebraico, ou rio personificado. Na mitologia do Oriente Próximo, as águas marinhas eram vistas como símbolos do caos primitivo, e por isso tinham de ser derrotadas e domadas pelos deuses. Javé também é associado à chuva e à fertilidade da terra pelos antigos autores bíblicos, atributos que aparecem entre as funções de Baal. Há, porém, uma diferença importante entre os dois deuses. Outra narrativa de Ugarit fala do assassinato de Baal pelas mãos de Mot, o deus da morte, e da ressurreição do jovem guerreiro, provavelmente uma representação mítica do ciclo das estações do ano, essencial para a agricultura, já que Baal era um deus que abençoava a lavoura, mas como já havia se falado no passado, as crônicas de Javé e o mais antigo dos textos sumérios já falavam das guerras entre os deuses, os que cuidavam do rebanho na terra junto com o pai. O lado guerreiro de Javé é talvez o mais difícil de aceitar para a sensibilidade moderna. Quando os israelitas realizam a conquista da terra de Canaã, a ordem dada por Deus é de simplesmente exterminar todos os habitantes, e às vezes até os animais, embora, em alguns casos, os homens de Israel recebam permissão para transformar as mulheres do inimigo em concubinas. Inscrição feita por ordem de Mesa, rei de Moabe, país vizinho do antigo Israel. Texto fala de genocídio por ordem divina, tal como se vê nos textos bíblicos. Textos de outra nação da área, os Moabitas, habitantes de Moabe, a leste do Jordão, ajudam a lançar luz sobre esse costume aparentemente bárbaro. Um monumento de pedra conhecido como a Estela de Mesa, nome de um rei de Moabe em meados do século 9 AC, fala, ironicamente, de uma guerra de Mesa com Israel na qual o rei moabita, por ordem de seu deus, Chemosh, decreta o Herem, ou interdito. E o Herem nada mais é que a execução de todos os prisioneiros inimigos como um ato sagrado. Tratava-se, portanto, de um elemento cultural de toda a região. Lado feminino. Se a múltipla personalidade de Javé pode ser basicamente descrita como uma combinação de El e Shitar, a influência mais sutil, mas também perceptível, de um elemento feminino. A deusa da fertilidade Ashera, originalmente a esposa de Baal na mitologia cananeia. Normalmente, Deus se comporta de forma masculina na Bíblia, e a linguagem utilizada para falar de sua relação com os israelitas é, muitas vezes, a de um marido, Deus, e a esposa, o povo de Israel. Mas o livro bíblico dos Provérbios, bem como algumas outras fontes israelitas, apresenta a figura da sabedoria personificada, uma espécie de auxiliar ou primeira criatura de Deus que o teria auxiliado na obra da criação do mundo. Segundo o texto dos Provérbios, Deus se deleita com a sabedoria e a usa para inspirar atos sábios nos seres humanos. Para muitos pesquisadores, a figura da sabedoria incorpora aspectos da antiga Ashera na maneira como os antigos israelitas viam Deus, criando uma espécie de tensão. Embora o próprio Deus não seja descrito como feminino, haveria uma complementaridade entre ele e sua principal auxiliar Inanna, e o Ishtar ou Ashera, uma neta do Deus que comandou e auxiliou o Deus Eliú ou Javé, que comandou e auxiliou o Deus Eliú ou Javé, que comandou